Olá, desbravadores da internet. Eu sou Jonas Bergamini, ele é o Albert e esse é o canal Desbravando. Bom pessoal, hoje a especialidade é de répteis e nós temos um convidado especial, o Albert, como você pode ver, e nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele tem várias características que o coloca no grupo dos répteis, certo? Então hoje ele veio de convidado, ele veio hoje aqui no nosso estúdio só para fazer essa abertura e mostrar para vocês como ele é bonito. E depois eu vou fazer um vídeo com a câmera bem pertinho para vocês verem algumas características dos répteis. Beleza? Então vamos pro papel. Então pessoal, agora a gente vai estudar a especialidade de répteis. Eu dividi ela em duas partes para não ficar um vídeo muito longo, aí com meia hora de vídeo. Então, nós estamos agora com um formato novo, espero que seja melhor para vocês, né? A gente achou melhor mudar para melhorar a visualização, para melhorar a compreensão de quem assiste. Certo? Então vamos para a especialidade de répteis. Bom, para um animal ser considerado réptil, ele tem que ter algumas características, né? Para ser enquadrado dentro do grupo dos répteis. A primeira característica deles é ter sangue frio, também chamado de ectodérmicos. Certo? Essa característica de ter sangue frio é a incapacidade de controlar a sua própria temperatura corporal. Nós, seres humanos, quando a gente joga bola e o nosso corpo aquece, a gente transpira, né? E isso faz com que o nosso corpo mantenha a nossa temperatura corporal. Quando o ambiente está muito frio, o nosso corpo começa a tremer, não é? Então essa tremedeira é para o corpo controlar a temperatura corporal e os répteis não conseguem isso. Então, para se aquecer ou para se resfriar, eles precisam ou ir para o sol ou sair do sol e ir para uma toca para resfriar o seu corpo. Certo? Então essa é a primeira característica. Depois, outra característica deles é ter pele seca e impermeável. Muita gente acha que a pele das serpentes e dos lagartos é gosmenta, mas não é não. Muito pelo contrário, eles têm a pele seca, extremamente seca. Eles não têm glândulas sudoríparas e nem glândulas sebáceas, então eles não produzem a oleosidade da pele que nós temos, por exemplo. Certo? E é impermeável, não troca a água com o ambiente. Então a água do ambiente não entra no corpo deles e a água que está dentro do corpo não sai. Diferente de nós também, que quando passamos um creme na pele, né, nossa pele absorve esse creme. Os répteis não têm essa capacidade. Outra característica dos répteis é rastejar. Então todos eles andam com o ventre próximo ao solo, né? A cobra rasteja literalmente. Os lagartos, os crocodilos, as tartarugas, né? Eles andam com o ventre próximo, muito próximo ao chão. São tetrápodes, isso quer dizer que eles têm 4 membros locomotores. São amniotas, porque dentro do ovinho, né, que a mamãe bota, tem um líquido chamado líquido amniótico, que é responsável por proteger o bebezinho que está nascendo lá, né? Proteger contra os impactos mecânicos, né? Por exemplo, os ovos dos anfíbios não têm líquido amniótico, né? Mas dos répteis já tem. Assim como as aves têm líquido amniótico dentro do ovinho também, e os mamíferos produzem esse líquido amniótico quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe. O corpo dos animais deste grupo são cobertos por escamas ou placas ósseas, e a gente vai falar mais delas mais para frente, e são dioicos, isso quer dizer que existem machos e fêmeas. Então nesse grupo dos répteis não existe um indivíduo hermafrodita, né, que tenha os dois sexos funcionais. Não, existem machos e fêmeas que participam da reprodução. E o que mantém a pele dos répteis impermeável, como eu disse anteriormente, é uma substância, uma proteína chamada queratina. É uma substância igual ao nosso cabelo, aos pelos do corpo do mamífero.
Então nós produzimos também na nossa pele numa quantidade menor e produzimos os nossos cabelos a partir da queratina. Os répteis têm uma camada grossa, espessa, e essa queratina ela não é flexível. Então para o animal crescer ele precisa trocar essa pele. Então para os lagartos, para todos os répteis, né, em geral, eles precisam, para crescer eles precisam trocar. Alguns conseguem trocar de uma vez, como as serpentes, elas trocam de uma vez essa queratina. Em outros animais saem em pedaços. Nos lagartos normalmente sai de pedaços, né? Vai descascando aos poucos. Os répteis eles são divididos em 4 ordens. Os quelônios, que são os jabutis, os cágados e as tartarugas. Os crocodilianos, que são os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Os escamados, que são os lagartos e as serpentes. E os rincocéfalos, que tem apenas um representante, que é a tuatara. Então tá aí, agora a gente vai conhecer alguns representantes dessas ordens. E a gente começa pelos quelônios. Eu coloquei entre parênteses aí o nome em latim e as variações encontradas, mas são todos sinônimos, tudo bem? Pode ser usado qualquer um deles e eu coloquei o nome em português na frente, que são os quelônios. Então nós temos os cágados, que são normalmente carnívoros e vivem em água doce. Nós temos os jabutis, que são terrestres, e aí nós temos o jabuti-piranga. Você perceba que as patinhas dele não são adaptadas para a água, eles são exclusivamente terrestres e são onívoros, comem tanto vegetais quanto animais, viu? Outro representante é a tartaruga, e essa tartaruga verde foi a que eu escolhi. E elas também são animais onívoros, gostam de se alimentar de lula, de água-viva, de algas marinhas, então ele é considerado um animal onívoro também. E vive em água salgada. O representante dos crocodilianos agora, crocodilo do Nilo, que é um dos maiores crocodilos do planeta. Nós temos aqui o jacaré do papo amarelo, brasileiro, vive no Pantanal brasileiro. E o gavial indiano, que é bem característico por ter esse focinho fininho aí. Ao contrário do crocodilo e do jacaré, ele não consegue caçar grandes presas, né? Ele se alimenta basicamente de peixe, justamente por causa desse focinho fininho que ele tem aí. Os escamados são as serpentes e lagartos. Eu coloquei a cobra real, que é a maior serpente peçonhenta do planeta, que é do grupinho lá das najas. Coloquei a lagartixa doméstica, que é essa lagartixa que a gente tem em casa, que aparece aí no quintal, na lavanderia, na sala, na cozinha, né? É um réptil e um lagartinho, ó, bonitinho. A sucuri verde eu coloquei, que é uma das maiores serpentes do planeta, né? Ela é na verdade ela é a mais pesada, ela é a maior em massa, né? Mas ela também é uma das mais compridas do planeta. E, por último, a única representante dos rincocéfalos, que é a tuatara. Ela pode até parecer um lagarto, né, realmente tem, né, visualmente as características de um lagarto, mas ela tem algumas características que são um pouco diferentes, né, dos lagartos. Então, por isso, os cientistas criaram um grupo só, uma ordem só para ela, né, que são os rincocéfalos. Tá bom? Vamos conhecer agora, a especialidade pede para a gente conhecer répteis da nossa região. Então, como o nosso canal tem a ideia de atingir todo mundo que mora no Brasil, nós separamos répteis brasileiros, né? Répteis que vivem em diferentes regiões do país. Tudo bem? Então, pode ser que eu tenha colocado um animal só da região norte, uma só da região sudeste, uma só do Pantanal, mas eu preferi colocar animais do Brasil todo, certo? Existem pessoas, por exemplo, quem mora no Paraguai, por exemplo, né? Quem mora no Paraguai é um país pequeno, pode ser considerado a região dele. Então o Brasil pode ser considerada a nossa região também. Tá? Uma outra coisa importante é que eu coloquei os nomes. Eu coloquei os nomes que eu conheço, né? Porque também esses animais, o Brasil é muito grande, eles podem ter outros nomes populares, né? Então eu coloquei, por exemplo, a tartaruga cabeçuda e ela é encontrada em todo o litoral brasileiro. Pode ser que em outros lugares do país, em outros estados, em outras cidades, ela seja
chamada por outro nome, tudo bem? Mas isso não impede nada, não tem nenhum problema para você realizar a sua especialidade, tá? Tanto é que eu coloquei o nome científico embaixo, que é justamente para fixar a espécie, né? Porque o nome científico ele é mundial, ele é escrito em latim, ele é utilizado em qualquer lugar do mundo, esse nome nunca muda, o que muda é o nome popular. Então não esquenta a cabeça com esses nomes, tá bom? Se for diferente da sua região. Ele é um animal onívoro, e como ele é um animal protegido por lei, então não se pode caçar, não se pode comercializar esse animal, a importância econômica realmente não existe. Né? Então não existe uma importância de fato econômica, né? Mas existe uma importância em relação ao equilíbrio ambiental que gera secundariamente as importâncias econômicas. Certo? Então ela mantém a população de algas, ela mantém a população de lulas, de polvo, de pequenos polvos, né? E de águas vivas sob controle. Então ela se alimenta desses animais. E quando ela se reproduz na areia da praia, seus filhotinhos servem de alimento para outros animais. Né? Então ela bota centenas de ovos lá na areia, mas poucos sobrevivem e chegam na vida adulta, porque servem de alimentos para outros animais. Temos aí a tartaruga de couro, que vive na América Central e no Nordeste brasileiro. Ela também é um animal protegido, então uma importância econômica de fato ela não existe, certo? E ele é um animal onívoro também, se alimenta de águas vivas, de algas, tá? Nós temos aqui a tartaruga do Pantanal, que vive no Pantanal, né, no centro-oeste brasileiro. Na verdade ele é um cágado, mas o nome popular, né, tartaruga do Pantanal. É um animal estritamente carnívoro, tá? E também é protegido aqui no Brasil, não se pode caçar, nem se alimentar, nem comercializar esse animal, então a importância de fato é o equilíbrio ambiental, que secundariamente acaba tendo uma importância econômica, porque o homem deixa de gastar dinheiro equilibrando o ecossistema novamente. Nós temos aí o jacaretinga, que também vive na América Central e no Norte brasileiro, é um animal carnívoro, e ele pode ser importante comercialmente no comércio do couro e da sua carne, né, usada como alimento. Isso é mais comum na América Central, mas aqui no Brasil também pode acontecer. Tá? Ele é um animal protegido, então não é qualquer um que pode caçar e vender o couro e a carne. Tá? Pode-se vender couro e carne daqueles criadouros registrados e legalizados. Então não é a caça que promove a venda do couro, é a criação em cativeiro controlada, tá bom? Então não é a caça predatória, tá? Que movimenta o financeiro em relação a esse animal. A mesma coisa para o jacaré-anão. Também é da América Central e do Norte do país, é um animal carnívoro e também tem essa importância relativa econômica, né? Em relação ao couro e o alimento. Então a caça não pode acontecer. O que pode acontecer é a criação em cativeiro para a utilização de couro e de carne. A briba brasiliana é um animal carnívoro e que vive na Bahia e em Minas Gerais. Ela parece uma lagartixa, né? Aquela lagartixa comum. E ela também não tem uma importância econômica, assim, de fato, né? A principal importância dela é manter o controle de pragas. Como ela é carnívora, ela se alimenta de insetos, né? Ela come barata, por exemplo, ela come aranhas, ela come também pequenas aves e pequenos roedores, bem pequenininhos. Tá? Então ele ajuda no controle de pragas, que secundariamente é uma importância econômica, porque ajuda aí, né, na prevenção de pragas nas plantações, nas invasões das residências também. Aí o homem deixando de gastar dinheiro com isso, ela secundariamente tem uma importância econômica. O calango liso, que aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo é como ele é chamado, aí na sua região pode ser que ele seja chamado de outro nome, porque tem esse bichinho no Brasil inteiro. Ele se alimenta basicamente de insetos, ele tem a boca pequena, ele come insetos e a importância dele também é o controle de pragas, né? Então ele come os insetinhos e ajuda os produtores. A iguana verde nós encontramos na América Central e no Norte brasileiro, é um animal estritamente herbívoro, então ele só se alimenta de vegetais e
Na prática, ele não tem nenhum valor econômico, porque ele não pode ser caçado, não pode ser vendido como animal de estimação, não se come a carne desse animal. Né? A única importância, assim, que na verdade é uma importância ecológica, é que ele espalha as sementes, né? Então ele come os frutos das árvores e acaba espalhando as sementinhas desses frutos pelas suas fezes, né? Então ele vai andando, vai fazendo o seu cocôzinho e vai espalhando as sementes. Mas não existe um valor econômico, porque aqui no Brasil ele é protegido por lei e não se pode caçar nem criar em cativeiro esse animal aqui. Um dia já pôde, né? Hoje em dia não pode mais. O papa-vento também existe no Brasil inteiro, então pode ser que aí na sua região ele tenha um outro nome. Ele é insetívoro e também ajuda no controle das pragas de inseto. Tá? Ele pode se alimentar de pequenos roedores, bem pequenos, e pequenas aves. A ameiva, que também existe no Brasil inteiro, um animal carnívoro e ajuda no controle de pragas, tá? Então ele se alimenta de roedores, de aves, de grandes insetos, né? Porque ele é um pouco maior. O teiu, né? E esse aqui eu sei que em diferentes regiões ele é chamado de, né, por nomes diferentes. Eu sei que ele é chamado de teiju, de lagarto preto, de tiu e assim vai. Aqui no estado de São Paulo, na cidade, aqui ao redor, ele é chamado de teiu. Ele existe no Brasil inteiro, ele é carnívoro e como ele é protegido também não pode caçar, não pode criar em cativeiro, não pode vender. Ele ajuda no controle de pragas porque ele come roedores já grandes, né? Ele come grandes roedores, aquelas ratazanas grandes, né? E se alimenta de aves também e de insetos. Tá, e eu sei que indiretamente algumas pessoas acabam se alimentando desse animal, infelizmente, mas né, por lei é proibido e ele não tem um valor econômico de fato. A Amphisbaenia é a famosa cobra de duas cabeças, né? Tem no Brasil inteiro. É um animal carnívoro e também ajuda no controle de pragas, porque se alimenta de insetos e raramente de um roedorzinho, porque é bem pequeno, ela não é muito grande. Você pode ver até na imagem próxima ao nome dela, tem uma chave no chão, tá vendo? Então não é um animal muito grande, se alimenta basicamente de insetos. A jiboia, nós encontramos a jiboia na América Central e em toda a América do Sul. É um animal carnívoro, ajuda no controle de pragas, porque se alimenta de grandes roedores. As jiboias adultas, o prato principal é a capivara e come aves também. Tá? No Brasil, ela é comercializada como animal doméstico, né? Um animal de estimação, como pet. Então, existe um valor econômico de fato para ela. Existem criadouros registrados no país que vendem esse animal como animal de estimação. A cobra-papagaio também tem no norte e no nordeste brasileiro, é um animal carnívoro, ajuda no controle de pragas também, e também é autorizado para a venda de animal doméstico, apesar de fazer muito tempo que eu não vejo esse animal para venda. No passado tinha um criadouro no Pará que eu sei que vendia esse animal como de estimação. Faz tempo que eu não vejo, mas a legislação permite que esse animal seja vendido como animal de estimação. Nós temos a jararaca ilhoa, que só existe numa ilha chamada Ilha da Queimada Grande, em Peruíbe, litoral do estado de São Paulo. É um animal carnívoro e a principal importância econômica é a venda do seu veneno para a indústria. Então a indústria recolhe a peçonha, né, o veneno dessa serpente, para produzir remédio, cosméticos, mas principalmente os remédios. Certo? O veneno dela é bastante valioso. E por último, dessa primeira parte da especialidade, a mussurana da serra. Também existe no Brasil inteiro, então na sua região pode ser que ela tenha um nome diferente. É um animal carnívoro e ajuda no controle de pragas. É um animal bem pequenininho, se alimenta de invertebrados. Tudo bem? Então é isso, espero que você tenha conseguido compreender aí as informações, né, dessa especialidade. Para o vídeo não ficar muito grande, eu dividi,
Então daqui a pouquinho a gente já grava a parte 2 para você. Tudo bem? Então pessoal, valeu, até a próxima.